Você sabia que as coisas mais modernas que a gente usa no dia a dia, celular, notebook, carro elétrico, até aquelas turbinas gigantes que geram energia, podem ter um pedacinho do chão mineiro escondido nele? Pois é, os minerais de terras raras, como o neodímio, o lantânio, o ítrio, são os heróis invisíveis da tecnologia. Eles estão no coração do seu smartphone, fazendo a tela brilhar, no ímã poderoso do seu fone de ouvido ou até mesmo no motor do carro elétrico que está virando moda. Sem falar das turbinas eólicas que rodam lá do alto graças a esses minerais. Ou até mesmo nos equipamentos militares de última geração, que parecem, na verdade, coisa de filme. E o melhor, o Brasil, especialmente o estado de Minas Gerais, tem uma riqueza desses minérios que pode colocar o Brasil no mapa mundial da tecnologia. Então, bora desvendar como essas terras raras, que nem tão raras assim, estão revolucionando o nosso dia a dia e por que a gente deveria ficar de olho nesse tesouro escondido no nosso quintal. Eu sou a professora Andréia Dávila, professora de Geografia, que há mais de 25 anos ensino vários estudantes do ensino médio, ensino fundamental, no melhor jeito mineiro, misturando tecnologia, tradição e curiosidades. Vamos desvendar como esses elementos das terras raras, que mais parecem ingredientes de uma porção mágica, fazem novas tecnologias funcionar tão direitinho. Primeiro, no magnetismo, os ímãs que colocam tudo para rodar. O neodímio é o astro aqui. Junto com o ferro e o boro, ele forma os ímãs mais fortes do mundo, que são usados nos alto-falantes dos fones de ouvido. Os ímãs do neodímio vibra o diafragma, transformando eletricidade em som. Por isso que o seu celular toca música nítida com alto volume. Outro uso de neodímio é nos motores de carros elétricos e drones. Esses ímãs são leves, potentes, fazendo o motor girar sem gastar tanta energia. Há também o uso do elemento químico nas turbinas eólicas. Quem segura aquelas pás gigantes, girando tão suavemente no vento? O neodímio, é claro. Outro elemento valioso é que permite a luminescência. As cores vivas da tela do seu celular é produzida pelo európio e o térbio. São os mágicos das cores. Eles ficam escondidos nas telas LED e OLED, que brilham quando a eletricidade passa. O európio, ele é vermelho e o térbio é verde. Juntos, eles criam aquelas cores vibrantes do seu Netflix. Há ainda o ítrio. Ele também entra na dança, ajudando o branco nas luzes do fundo. Sem eles, a sua tela seria sem graça, que nem aquelas telas antigas de televisão. E temos ainda a condutividade nas baterias. O pulso do carro elétrico, o lantânio e o cério são os faz-tudo nas baterias. Os íons de lítio, que encontramos geralmente nas baterias e nos celulares, junto com o lantânio, melhora o armazenamento de energia, enquanto que o cério ajuda a evitar o superaquecimento. E é isso mesmo que a gente gosta, né, gente? Não quer saber o celular ficar aquecendo e aí causar um risco de explosão. Até mesmo os catalisadores do escapamento do carro, eles limpam a fumaça que sai. Parece mesmo que essas terras raras são o ouro moderno escondido no barro. Esses elementos são como o tempero secreto da tecnologia. Sem eles, nada funciona direito. E o nome terras raras é uma tremenda contradição. Esses minerais até que são abundantes na crosta terrestre. Alguns, como o cério, são mais comuns que o cobre, mas o que é raro mesmo é encontrá-los em concentrações altas, o suficiente para valer a pena extrair. Além disso, eles quase nunca aparecem puros, vêm misturados em minérios complexos
e separá-los exigem processos caríssimos e poluentes, cheios de ácido e resíduos de radioatividade. O tório e o urânio, por exemplo, costumam vir juntos, ou seja, não é que o elemento seja raro em si, mas é difícil extraí-los a ponto de dar lucro e minerar e transformar em um produto útil. Resumindo, o nome pegou por causa da dificuldade, não da escassez, igual ao ouro em Minas Gerais, que tem muito, mas cada vez está mais difícil e mais caro de retirar. Mas como o mundo está virando a chave para a energia limpa e a automação, as terras raras ficavam no centro dessa revolução, com a explosão dos carros elétricos principalmente. Só que aí vem o desafio. A produção global ainda não dá conta do ritmo acelerado da transição verde e da digitalização. Quem dominar a extração e o refino desses minerais vai segurar as rédeas do futuro. No ranking mundial, em primeiro lugar, destaca-se a China, que é a rainha das terras raras, com as maiores reservas do mundo. Em segundo lugar, vem o Brasil, com jazidas em Minas Gerais, Goiás e Amazonas. Os Estados Unidos dependem da China para refinar o seu minério. Com a demanda disparando, essa briga por quem domina as terras raras vai definir o futuro da energia limpa e da automação. E o Brasil, se explorar direito, pode virar um peão importante nesse xadrez global. Por trás de tudo isso, existe um lado sombrio. Para que toda a tecnologia seja desenvolvida como ocorre, deve acontecer o desmatamento da mata nativa, poluição de rios, com químicos tóxicos, ácido sulfúrico, metais pesados, e ainda pode acelerar a erosão do solo, deixando a terra improdutiva. Mas o pior é o custo humano. Na África, principalmente, trabalhadores escavam minério em condições brutais, muitas vezes sem proteção contra poeira ou radioatividade. Produtos químicos também são utilizados que causam doenças pulmonares e câncer. E não para por aí. Há comunidades inteiras que estão sendo deslocadas para dar lugar a minas, perdendo suas terras e os seus modos de vida tradicionais. Enquanto o mundo corre por trás de baterias e turbinas limpas, essas indústrias deixam um rastro de destruição e gente sofrida que quase ninguém vê. A corrida por terras raras está crescendo um alerta geopolítico, como a China controlando a maior parte da produção e o processamento. Países como os Estados Unidos e a União Europeia temem uma nova forma de dependência estratégica, igual ao que aconteceu com o petróleo no século XX lá no Oriente Médio. Tensões comerciais, sanções e até ameaças de interrupção no fornecimento mostram como esses minerais viraram moeda de pressão. Regiões ricas em terras raras, como a África e a América do Sul, agora são alvo de uma diplomacia extrativista, enquanto potências aceleram projetos nacionais de estoque de emergência. No fundo, é uma guerra fria tecnológica. Quem controlar essas vitaminas da indústria moderna ditará quem lidera a transição verde e a era digital. E o risco de conflitos, claro, por causa desses recursos, vai só crescer. E foi por isso que os minerais de terras raras viraram a cabeça da guerra comercial. A China, que controla quase 90% do refino global desses minerais essenciais para chips e mísseis, carros elétricos, usou e pode usar esse poder como arma em meio à escalada de tarifas alfandegárias impostas por Donald Trump e ameaçar mais uma vez cortar o fornecimento, deixando os Estados Unidos e a indústria tech em pânico. Os americanos dependem do processamento chinês desses elementos. Eles estão correndo para diversificar as suas fontes e relançar minas domésticas, enquanto que a China responde por controles de exportação e investimentos na África para manter o seu domínio.
No fim, essa briga mostra que no século XXI, quem manda nas terras raras, manda na economia e até na geopolítica. A mineração de terras raras está a todo vapor e não é só nos continentes. Em alto mar, a China e a Noruega são alguns países que têm encontrado e explorado minerais raros no fundo do mar, com os seus robôs futuristas escavando o leito oceânico em busca de terras raras e outros metais. Parece saída de um filme de ficção científica, mas esconde controvérsia profunda. Essas operações, que visam nódulos polimetálicos e crostas ricas em cobalto, ameaçam ecossistemas marinhos frágeis, onde espécies únicas sequer foram catalogadas. O risco? Destruição de habitats milenares, plumas de sedimentos tóxicos que podem sufocar a vida marinha e a liberação de metais pesados na cadeia alimentar. E o pior, os oceanos não são só minas submersas. Eles são os pulmões do planeta, produzindo cerca de 50% do oxigênio que respiramos através dos fitoplânctons. Sacrificar esse equilíbrio em nome do progresso é um jogo perigoso. Afinal, como dizem os cientistas, sem oceano saudável não tem futuro. A pergunta é que fica: vale a pena arriscar o coração azul da Terra por metais que podemos reciclar ou extrair de forma menos predatória? Teria alguma alternativa melhor? Sim, a reciclagem de terras raras a partir do lixo eletrônico e de produtos descartados surge como uma solução revolucionária, combinando sustentabilidade e inovação. Técnicas avançadas como a hidrometalurgia com solventes verdes, biolixiviação com micro-organismos e processos eletroquímicos de alta precisão permitem recuperar cerca de 95% desses metais críticos de ímãs, baterias e telas, reduzindo a dependência da mineração predatória. Empresas e laboratórios já demonstraram que uma economia circular para terras raras é viável. Um smartphone reciclado pode fornecer matéria-prima para outros dispositivos, diminuindo os resíduos tóxicos e as emissões de CO2 em até 70% comparado à extração tradicional. O desafio agora é escalonar essas tecnologias e criar políticas que incentivam a logística reversa global, transformando o nosso lixo eletrônico, tecnológico, no minério do futuro. Afinal, o verdadeiro progresso não está em cavar mais fundo, mas em reaproveitar melhor. Ao mesmo tempo, pesquisas com materiais alternativos, como nanoestruturas e grafeno, buscam reduzir a dependência desses minerais, enquanto a mineração sustentável e a reciclagem inovadora prometem equilibrar a demanda e o impacto ambiental. O desafio será garantir o acesso estratégico a esses elementos sem repetir os erros da dependência do petróleo, transformando as terras raras em alicerces de uma era tecnológica limpa e autossuficiente. E aí, curtiu descobrir como as terras raras estão moldando e mudando nosso futuro? Então não perca os próximos vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma outra novidade, para acompanhar tudo sobre tecnologia, sustentabilidade, geografia, inovações e os bastidores da geopolítica. Até a nossa próxima aula.